Hoje eu vou te contar, cara, o que é essa frase que tá aqui em cima. O Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, o Platão e a sua forma de estudar matemática têm em comum. Salve, salve, universo narrado. Felipe Grisoli aqui e eu já vou te explicar por que isso aqui estava escrito em cima da Academia de Platão e por que a gente colocou isso aqui na nova sede do Universo Narrado. Se você não sabe, cara, a gente mudou aqui no início de 2023 para uma sede nova. Felizmente, nossa equipe foi crescendo muito, cara. Em 2021, éramos só 2 pessoas, eu e a senhora narrado. Em 2022, já éramos 11 pessoas e agora a gente está com um time de quase 20 pessoas e o espaço que a gente tinha não conseguia abrigar o pessoal. A gente precisava de um espaço um pouco maior, com espaço para a gente poder fazer reunião, com espaço para a gente poder descansar também um pouco, com mais de um estúdio, porque antes a gente tinha um estúdio único e agora a gente está precisando, às vezes, rodar uma live enquanto está rolando algumas gravações para os vários projetos que a gente está desenvolvendo aqui. E precisava também de um ambiente de trabalho legal para a galera poder vir, trampar, ligar o computador e rodar tudo daqui. E aí a gente decidiu então mudar para essa nova sede. A gente contou também com a ajuda da galera da Aluma, foram arquitetas incríveis que ajudaram a gente pra caramba nesse processo e o lugar não ficaria tão legal sem elas. E a gente fez questão, nessa mudança de sede, de colocar várias coisas que representassem a gente. Tem um detalhezinho ou outro ainda que a gente precisa ajustar para finalizar, mas uma delas era justamente isso aqui, cara. Não são admitidos ignorantes em geometria. Isso conta a história que estava escrito em cima da Academia de Platão. Platão, o filósofo, sim, que também era matemático. Talvez você conheça o Platão filósofo, o mito da caverna, o mito das reminiscências. Mas, cara, na Academia de Platão, antes de você começar a se formar enquanto filósofo, primeiro você tinha que estudar muito bem matemática. Você tinha que dominar muito bem as 5 grandes áreas da matemática na época, que eram a aritmética, a geometria plana, a geometria sólida ou geometria espacial, a astronomia e a harmônica. Dentro da Academia de Platão, você só iniciava, meu irmão, seu estudo de filosofia depois que você dominasse muito bem essas 5 grandes áreas. Mas por que você começava estudando matemática? Porque a matemática, de algum jeito, ela é a mãe de todo o raciocínio lógico, cara. É ali que começa o conhecimento e se desenvolvem as ideias lógicas. Em A República, lá nos livros 5, 6, se eu não me engano, tem um diálogo lá sobre matemática e formação em matemática, em que perguntam para Platão: ah, tá, então a gente tem que estudar a geometria porque ela é útil, né, cara? Ela ajuda a gente a demarcar as terras, a calcular as áreas dos terrenos. A geometria é extremamente prática e útil no nosso cotidiano. Quando Platão diz que não, meu irmão, tá maluco? Tudo bem, a geometria tem várias coisas úteis, várias aplicabilidades no nosso dia a dia e pode ser extremamente relevante a gente saber algumas coisas, mas não é por isso que a gente tem que estudar ela não, você entendeu tudo errado. A gente tem que estudar a geometria porque ela auxilia na elevação da nossa mente. Ela possibilita a gente compreender ideias mais abstratas. É por isso que a gente tem que estudar ela, para ficar mais inteligente, que é o nosso propósito aqui no Universo Narrado. Então, a geometria na época dos gregos e na época de Platão, por exemplo, ela tinha um significado muito diferente do que se tem hoje. Ela era realmente uma forma de você elevar o seu intelecto, compreender ideias abstratas e desenvolver sua capacidade de raciocínio. E quem sabe até mesmo de argumentação, de retórica, de fala. O Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, que era muito conhecido pela sua capacidade de discursar, de persuadir, pela sua retórica, pela sua grande capacidade de comunicação, perguntaram para ele aonde que ele aprendeu tudo aquilo. E ele disse que tudo veio da geometria de Euclides, Grécia Antiga. Como assim, da geometria, matemática? Ele fala, cara, eu estava estudando direito, as leis e tal, e o tempo inteiro eu me deparava com a palavra demonstrar. E tal, não sei o que lá, o juiz demonstrou, aí demonstrar aparecia muitas vezes. E eu fui pesquisar aquilo no dicionário. Eu encontrava, demonstrar é uma prova certa. Como assim? E eu fui pesquisando o que era demonstrar, até que de repente eu caí na matemática. E entendi que demonstrar algo de modo lógico, irrefutável, deixar a ideia o mais limpa e clara possível. Eu só fui entender o que era isso lá no Euclides. Porra, até arrepiei. Euclides, cara, foi um cara grego que meio que sintetizou a base da matemática que a gente estuda hoje. Toda a geometria plana e as principais ideias matemáticas foram sintetizadas e resumidas por Euclides nesse livro, Os Elementos, um livro do século III a.C. E o Abraham Lincoln fala, meu irmão, quando eu me dei conta disso, eu saquei que eu só ia entender o que era aquilo de demonstrar, eu só ia ter uma capacidade clara de transmitir ideias e deixar elas o mais limpas e claras possíveis quando eu entendesse a matemática de Euclides. Ele fala que ele começa a debruçar e entender
as demonstrações do Euclides e sacar como que a matemática funcionava, ele fala que é a partir daí que ele desenvolve a sua grande capacidade, sua exímia capacidade de oratória, de retórica, de deixar discursos e ideias claras, limpas, evidentes, de conseguir refutar ideias porque ele desenvolveu essa lógica. Como o próprio Platão fala, a geometria, a matemática, ela tem que ser estudada porque ela nos deixa mais inteligentes, cara. Ela realmente nos possibilita desenvolver ideias muito mais abstratas. E aqui no Universo Narrado a gente acredita nisso pra caramba. Existe um paradoxo da educação em que muitas vezes quando a gente encaixota os conteúdos, cara, na escola, eles ficam chatos. A gente pega ideias geniais lá, cara, do Platão, coisas geniais que o Abraham Lincoln reconhecia, e quando a gente encaixota dentro do currículo, aquilo parece ficar extremamente chato, desagradável e desinteressante. E aqui no Universo Narrado a gente acredita exatamente no oposto disso, a gente quer exatamente recuperar o que era, talvez, a matemática, o conhecimento na época dos gregos, o que foi a matemática para Platão, o que foi a matemática para Arquimedes, para Euclides, o que foi talvez para Abraham Lincoln. Porque a gente entende que muito mais, cara, do que ter uma relevância no seu vestibular, te ajudar a passar de ano, a conquistar uma vaga numa universidade, compreender a matemática pode te deixar muito mais inteligente. Pode, com certeza, te fazer compreender e desenvolver ideias muito mais abstratas, capacidades de raciocínios que vão muito além, cara, de tirar uma nota numa prova ou só usar isso para ser aprovado no vestibular. Muito pelo contrário, aqui no Universo Narrado, cara, a gente acredita que tirar uma nota no vestibular, ser aprovado em medicina, em engenharia no ITA, isso aí de algum modo é só consequência de alguém que conseguiu desenvolver bem essas capacidades. É muito mais uma consequência da construção do conhecimento do que o objetivo final em si. E tudo que a gente faz aqui, de algum modo, tem que passar por isso e tem que respeitar, cara, esse princípio dos gregos. Lições de Matemática, que é um projeto novo que a gente desenvolveu recentemente, também foi todo construído dessa forma, para que você pudesse estudar a matemática toda com esses princípios. E todo projeto novo que a gente faz, tudo que a gente faz, seja esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, ou qualquer outro conteúdo que você vier a consumir da gente, de algum jeito, tem que respeitar esse princípio. A matemática é algo muito, muito, muito acima e vai muito além do que simplesmente tirar uma nota numa prova ou usar isso para ser aprovado no vestibular. A gente realmente acredita que isso pode nos fazer pessoas melhores, pode nos possibilitar ter diversos prazeres em compreender essas ideias abstratas e desenvolver nossa capacidade de raciocínio, nos tornando mais inteligentes, como poucas coisas aí podem fazer. É isso que a gente acredita e é isso que a gente quer trazer aqui para você. Finaliza aqui então te contando qual que é o nosso propósito aqui no Universo Narrado. Não é só te ajudar a passar no vestibular, por mais que a gente queira que isso aconteça, isso consequentemente vai acontecer se você estiver estudando com a gente. O nosso objetivo, o nosso propósito aqui é realmente tornar as pessoas mais inteligentes. O resto é consequência.